Se você é aquele estudioso e teorista de One Piece que gosta de saber todas as informações sobre One Piece, se liga nesse vídeo que esse vídeo é pra você. Oi, eu sou Naege. Com certeza você já deve ter se perguntado, quando o Haki de fato foi introduzido na série? Já tinha Haki em Marineford, mas o Haki não era desenvolvido? O que isso quer dizer? Que confusão é essa entre Haki invisível e Haki preto? O que muda? Esse vídeo é um compilado de informações que vão te fazer entender de vez todos os motivos por trás de toda essa confusão que é o desenvolvimento do Haki dentro da obra. E mesmo que você já tenha conhecimento de alguns desses conceitos, assiste o vídeo até o final e acompanhe o raciocínio que com certeza tudo vai ficar muito mais claro. Verifica se você já está inscrito aqui no canal para não ficar de fora das novidades e não se esquece, o seu like faz toda a diferença. Primeiramente, você precisa saber que o One Piece é uma obra extensa. Às vezes uma coisa é criada inicialmente com um propósito e pode ao decorrer do tempo virar outra coisa completamente diferente. Isso é, conceitos mudam e são atualizados. E isso também acontece em outros animes. Um cara que inicialmente foi introduzido como um vilão pode ao decorrer do tempo se demonstrar sempre ter sido um mocinho, mesmo naquela época. E esse trecho que muda o seu propósito inicial para o seu propósito final, em outras palavras, muda o conhecimento prévio de algo com novas informações. É isso que chamamos de desenvolvimento. Sabe quando um personagem vai mostrar um poder novo que nunca tinha usado antes, em momento nenhum, e o autor coloca uma breve justificativa do porquê? Se encaixa nisso também. Sabe aquela cena old que o autor decide ampliar o conceito e fazer referência muito tempo depois dizendo que aquilo é a mesma coisa de um poder que só está sendo mostrado agora? Se encaixa nisso também. E é sempre essas novas informações que devemos tomar como verdade. Tendo isso em mente, agora você já sabe o básico de desenvolvimento. Os conceitos são introduzidos, ao decorrer do tempo eles mudam e por fim eles são atualizados. E sinceramente com One Piece podemos ficar muito orgulhosos quanto ao seu desenvolvimento. O autor é muito bom em ligar todas as pontas, então mesmo quando ele muda um propósito inicial, tudo continua perfeitamente a fazer sentido. E agora já podemos matar de vez uma das principais dúvidas a respeito do Haki. Qual a diferença entre o Haki do armamento invisível para o Haki do armamento preto? E a resposta é... nenhuma. Eles são exatamente a mesma coisa. E calma que eu vou te explicar. O Haki do armamento, de forma simplificada, é a força de vontade e energia espiritual de um indivíduo, que cria uma armadura invisível em torno do usuário, e esse poder foi introduzido inicialmente assim, invisível, até visualmente para nós. A única coisa que tínhamos eram menções dos personagens falando que estavam utilizando deste poder. E sim, isso ficou bem confuso na cabeça de todo mundo. Era um conceito novo, ainda não explicado e visualmente sem referência. Com o chegar do time skip, várias coisas foram reelaboradas por fora, na própria obra em si. O visual dos personagens, o traço da obra, o estilo de animação e dentre muitas outras coisas, decidiram colocar uma referência visual para nós de quando o Haki do armamento é utilizado, ou seja, o Haki preto. Dessa forma, nós conseguimos identificar muito melhor o seu uso, e além disso foi bem explorado no aspecto visual. Haki tribal. Mas não se engane, é apenas isso, um aspecto visual. Dentro da obra, ele continua sendo uma armadura invisível. Sim, é bem feio de se imaginar. Todos os outros Hakis também possuem aspectos visuais para nós os identificarmos. E esses aspectos até mudam ao decorrer da obra, como o Haki do Rei, que já teve várias formas de representação. E isso se deve principalmente por conta da equipe de animação. Mas tenha isso em mente, é apenas uma representação visual e não uma regra. Os olhos do Luffy não precisam brilhar e deixar rastros para que ele utilize o Haki da observação. Não é preciso que haja toda aquela animação para que o Katakuri veja no futuro. Mais uma vez, isso são apenas formas de representação que são utilizadas em momentos específicos. E geralmente o Haki enegrecido é mostrado para representar a concentração de Haki, ou seja, executar um golpe, se defender de um golpe ou uma transformação que literalmente torra o seu Haki. Mas existem vários momentos que o Haki é utilizado e não há necessidade de mostrar essa concentração, então ele continua como realmente é, invisível. Imagina o Luffy preto somente para agarrar o Caesar, não tem necessidade. Então agora você já sabe que não há diferença do Haki de 2 anos atrás para o Haki mostrado hoje em dia.
A única coisa que mudou foi a forma como ele é representado para nós. Mas então, quando é mostrado o haki do armamento negro, quer dizer que ele é mais forte do que o haki do armamento invisível, né? Não, não exatamente. Se você pega essa mesma pergunta e coloca como comparações cenas atuais com cenas pré-time skip, onde eles ainda não tinham adotado esse conceito de representação visual para nós, não. Independente do nível de haki, independente de quem estava utilizando, independente do momento de destaque, nenhuma cena tinha a representação visual enegrecida. Então é impossível afirmar isso, na verdade é muito pelo contrário. Há demonstrações bem avançadas desse poder quando ele ainda era representado para nós de forma invisível. Mas agora, se você pega essa mesma pergunta e coloca para as cenas atuais, depois que aderiram a essa representação, sim, o haki visualmente enegrecido é superior. Como eu disse antes, essa é a forma que eles criaram para dar ênfase a esse poder e representar a sua força. Então cenas que o haki não é representado dessa forma, geralmente são cenas sem destaque. Mas assim como toda regra, existe sim uma exceção, as lâminas negras. Elas são chamadas assim no mundo de One Piece por um motivo, porque elas são negras. E eu não tô falando dessas não, eu tô falando dessas. Então nesse caso, elas são sim visualmente negras, mas tudo isso ainda é uma incógnita. Não sabemos como funcionam, existem apenas duas, eu disse apenas duas apresentadas em toda a obra, e apesar de sim, provavelmente estar relacionado a haki, utilizar uma lâmina negra não te faz utilizar um golpe com haki, e já tivemos exemplo disso com ambas as espadas, tanto a Yoru quanto a Shusui. Tudo o que sabemos é que as lâminas negras são negras e extremamente resistentes. Esse vídeo tá bem completo, então se você conhece alguém que ainda tenha dúvidas a respeito do desenvolvimento desse poder, recomendo esse vídeo. Espero ter esclarecido também todas as suas dúvidas. Se você tiver mais alguma, deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Verifica se você já é inscrito no canal para não perder os próximos vídeos e não se esquece, o seu like faz toda a diferença. Muito obrigado e fui!